Boa noite a todos. Namastê. Já há algum tempo eu venho refletindo que antes a gente olhava em qualquer processo terapêutico unicamente para a pessoa, para ela como indivíduo, desconsiderando que nós temos várias partes, que nós estamos inseridos em vários sistemas. E talvez você seja uma pessoa super simpática, aberta, comunicativa no seu trabalho, mas em casa você seja mal-humorado e não tão bom assim. Então eu pergunto para vocês, um traficante, um assassino, é uma má pessoa ou é uma boa pessoa? Quem ousa refletir a respeito disso? Provavelmente, a maior parte de nós vamos considerar que ele é uma má pessoa. Só que isso quando a gente considera por uma ótica, por um ponto de vista do dualismo. Bom e mal, certo e errado, bonzinho ou malzinho, algoz e vítima. E eu entendo que cada vez mais, se a gente quiser se adaptar à nova realidade do mundo, a gente precisa entender isso dentro de um contexto. Então talvez o senso comum vai dizer, um traficante é uma má pessoa. Mas para a família dele, que talvez seja uma família muito pobre e não tenha nada, ele coloca dinheiro em casa, dá sustento, às vezes dá educação para o filho, dá o que comer. E para a família dele, ele não é uma má pessoa, ele é um herói. Inclusive, talvez ele arrisque a vida em nome da família. Pararam para pensar nisso? E isso porque nós dependemos e vivemos dentro de um sistema. E cada sistema tem suas regras. Um exemplo que eu venho brincando. Um determinado político corrupto, se tivesse nascido na Alemanha ou no Japão, países super honestos, será que ele sequer teria cometido crime? Se essa mesma pessoa, esse político mesmo que vocês estão pensando, tivesse nascido na Alemanha, ele estaria preso nessa hora? Provavelmente não. Porque as regras daquele sistema são outras. E por consequência ele age de uma forma completamente diferente da que ele age aqui. E da mesma forma, você age de acordo com as regras do seu sistema, da sua família, do seu trabalho. E em cada lugar você age de uma forma diferente. E dependendo das regras do sistema, você tem uma probabilidade maior de agir de uma determinada forma. Se é positivo ou negativo, não sei. Isso entra no pensamento dual. E muito da nossa cultura é dual. Eu já venho falando aqui, por exemplo, que nós somos fruto de uma religião que é extremamente dual. E que é fruto de um pensamento de 3, 4 mil anos atrás. Que não é nem dos tempos de Jesus, é de antes dele, lá no judaísmo. Que para você ser abençoado e o seu filho, você tinha que sacrificar o seu filho. Só que até hoje, nós pensamos assim. A gente evoluiu em tantas coisas, mas não evoluiu numa grande parcela da nossa vida, que é a religião. Então eu te pergunto, no seu principal sistema, o primeiro sistema que você se inseriu, na sua família, passa um slide, por favor. Nós temos várias situações na nossa vida. Mortes, perdas financeiras, acidentes, brigas, separações, várias coisas que acontecem e que faz parte da nossa existência. Só que tudo isso tem um motivo, tudo isso é fruto de padrões, é fruto de uma estrutura que você está inserido, é fruto de crenças, de modelos mentais, que talvez uma família tenha muitos padrões acontecendo e outra não. E talvez a gente ache que é genético, ou que a gente acha que é o acaso, mas não é o acaso. Então eu te pergunto, quais são os medos que os seus pais sentiam, que os seus avós sentiam, que os seus bisavós sentiam?
quais foram os principais acontecimentos da vida deles, quais as doenças mais comuns na sua família, quais os padrões. Eles eram imigrantes? Qual é a história da sua família? Muitas vezes a gente nem conhece os avós, nem conhece o que dirá os bisavós. Quais eram os medos dos seus bisavós? Por que eu falo isso? Eu sempre conto a mesma história. Quem já está assistindo mais palestras deve estar cansado. Mas tem a velha história do peru de Natal. Uma família tinha o costume de cozinhar o peru de Natal com a porta do fogão aberta. E a pessoa perguntou: por que você cozinha com o fogão aberto? Ah, não sei, minha mãe me ensinou assim. Perguntaram para a mãe: por que você cozinha o peru de Natal com o fogão aberto? Não sei, minha mãe me ensinou assim. Perguntaram para a avó: por quê? Meu fogão era pequeno. Para ela tinha motivo. Todos os outros só estavam seguindo um padrão. Então eu pergunto: qual é o padrão que talvez tenha começado lá atrás que você está seguindo hoje, sem nem saber? Dificuldades financeiras, dificuldades em relacionamentos, perdas repetidas. Hoje eu atendi uma pessoa que me fez refletir muito sobre isso. E eu venho percebendo que essas leis realmente são reais, por experiência. Atendi um rapaz em que a avó dele morreu cedo e deixou a mãe com 5 anos sozinha. Essa mãe, que deu a luz a ele, morreu quando ele tinha 5 anos e ele também foi criado por outra família. Já adulto, ficou noivo e a noiva morreu. É por acaso? Olha só como são as coisas. Essas respostas começam a aparecer à luz de 3 leis. E hoje em dia eu realmente considero que elas são leis. Normalmente eu sou bastante questionador sobre as coisas e nunca absorvo assim de imediato, e gosto de refletir se aquilo é real, se aquilo tem embasamento, porque tudo é fruto de mentes humanas que são falhas, que têm erros e acertos. Mas a primeira lei diz respeito à lei do pertencimento. Uma das maiores dores que o ser humano pode sentir é a rejeição. E para que você não se sinta rejeitado, muitas vezes para pertencer àquele sistema, você vai fazer coisas que muitas vezes te fazem mal. Na minha última palestra, acho que foi a última, eu comentei sobre os 5 principais dores do ser humano, e a rejeição estava entre elas. E ela diz muito sobre pertencimento. O que, para pertencer à sua família, você vem fazendo que te faz mal. Imagina o seguinte: você tem uma família em que tem vários depressivos. Você vai ser feliz? Você vai ser a ovelha negra da sua família? Você vai se sentir bem com a sua mãe e com o seu pai sendo pessoas tristes e infelizes? Você vai ser feliz? Ou você vai ser feliz, mas vai ficar sempre uma culpinha, uma culpa de fundo? Percebe isso? Não são coisas racionais. Muito do que eu estou falando aqui diz respeito ao ser humano animal mesmo, o ser humano do sentimento. Nós não somos seres racionais, ouso dizer isso. Nós somos seres emocionais, nós somos seres instintivos. Nós funcionamos baseados em programações inconscientes e interagimos com as pessoas de forma inconsciente. Só que a sua vida, 100% dela é fruto dessas programações. Por mais que você não saiba exatamente o que ou por que, a sua vida responde isso. Você é feliz? Você é triste? Você tem um casamento feliz ou não? Você tem dinheiro ou não? A partir do momento que você entende que nós somos 100% responsáveis por tudo que acontece, você começa a entender quais são os padrões que estão ocultos aqui. E que talvez não tenham começado por você. Tenham começado com seus bisavós e por aí vai. Por quê? Quando, dentro dessa lei, você diz: eu odeio meu pai, não quero mais saber dele,
você está rompendo com essa lei. E em algum momento, as próximas gerações vão refletir esse desequilíbrio. Quando você odeia tanto alguém da sua família, ele pode ter cometido um crime e ele é exilado da sua família, essa exclusão causa um desequilíbrio no sistema. Eu sei que é duro entender isso, porque parece até que é uma coisa assim tão literal, né? Um negócio de bater e levar. Só que, invariavelmente, quando a gente estuda esses padrões, eles já se repetem há várias gerações. Pode passar. A segunda lei diz respeito à hierarquia. A nossa maior moeda de troca é o amor. E o amor é uma troca. Só que o amor sozinho não resolve. O amor flui, a ordem conduz. Quantas pessoas que se amam, quantas famílias que se amam, mas que são cheias de conflitos, cheias de tragédia, porque por mais que haja amor, ou muitas vezes por amor, várias dessas leis, várias dessas 3 leis, alguma dessas 3 leis são quebradas. Porque é necessário que exista ordem e amor. Que estranhos. E dentro da lei da hierarquia, aqueles que vieram antes têm preponderância sobre os que vieram depois. Então, por consequência, quando você quer ser o pai do seu pai, causa um desequilíbrio. Porque você não foi criado para ser o pai do seu pai, você foi criado para ser filho. E quando a ordem se inverte, ocorrem desequilíbrios, ocorrem conflitos, que podem ser conflitos de relacionamento, podem ser doenças, podem ser acidentes, não importa. Algo invariavelmente vai acontecer para que o equilíbrio seja restabelecido. Faz sentido isso para vocês? E aí chega um momento em que você quer ser o pai dos seus pais, seu casamento acaba. Ou chega um momento em que você ama tanto o seu filho, você mima tanto ele, que você deixa de ser esposa. O filho é só o seu filho. E por consequência a gente conclui que os filhos precisam dos pais, mas os pais não precisam dos filhos. Só que olha a minha geração pelo menos. A minha geração acho que é a primeira geração dos mimados, os que sofrem, dos que colocam toda a culpa nos pais. E eu já falei que eu não considero assim. Nós somos responsáveis 100%. Mas pensem, o que na vida de vocês rompe com esse equilíbrio? Que situação? Talvez você já tenha pais idosos, você cuide dos seus pais. E é claro que você pode cuidar, e você deve cuidar. Mas ainda assim, respeitando essas leis. Por mais que ele seja chato, ele ainda é o seu pai. Ele ainda exerce uma posição superior na hierarquia. E isso precisa ser respeitado. Porque quando você desrespeita isso, você tem uma carga maior do que você foi criado para ser. Não por acaso existe essa sequência. E ela vai se encaminhando. Muitas vezes pode não estourar a corda em você, mas vai estourar nos seus filhos, nos seus netos, e por aí vai. Pode passar. Por último, existe a lei do equilíbrio entre dar e receber. E aí eu divido em 2 partes. O equilíbrio entre dar e receber numa família e entre um casal. Um exemplo. Pais que são muito infelizes e daí os filhos resolvem inconscientemente sofrer pelo pai. Por amor, ele quer ir à frente e sofrer pelo pai, só que ele não está preparado para isso. E tem pais que até gostam disso e usam isso. Novamente, essa lei sendo quebrada, desequilíbrios começam a acontecer. Toda ordem de desequilíbrios. Porque num nível inconsciente, como eu já disse, nós somos animais. Nós seguimos, de certa forma, intuitivamente isso. E os desequilíbrios começam a acontecer, e começam a se perpetuar, e começam a acontecer padrões de desequilíbrio. Quando você exclui alguém da sua família, um caso que eu atendi, por exemplo, de uma família de imigrantes,
Veio a primeira geração, um dos filhos sustentava o pai e sustentava os outros irmãos. Isso é normal? Pelo que eu falei aqui? Não. Porque o pai sustenta o filho. Um filho não é responsável por sustentar os pais e os outros irmãos. Quando ele faz isso, há um desequilíbrio entre o dar e receber. Ele dá demais, mas não recebe nada em troca. Por consequência, começa a ter briga entre os irmãos. Nesse caso especificamente, esse filho morreu, a viúva foi enganada pelos irmãos, foi enganada pelos funcionários. Só que aí entra mais uma coisa. Lembra que eu comentei que não tem bonzinho e malzinho, não tem certo e errado, existe contexto? A viúva enganada não é uma vítima. Porque por algum motivo, para o sistema dela, para o padrão dela, estava perfeito. Todo o sistema está perfeito. Porque o que aquelas pessoas vivem ali precisava acontecer. E até que elas entendam isso e tenham consciência, os padrões se rompem, nova vida. Enquanto for inconsciente, os padrões se repetem. Então uma viúva que foi enganada e que se coloca como vítima, vai perpetuar um padrão. Mas o pensamento sistêmico, novamente, não é certo e errado, bom e mal, vítima e algoz. A vítima precisa de um algoz para que ela se sinta vítima. E a vítima muitas vezes vai usar do sentimento de vítima para ter atenção, para conseguir algo, para não precisar enfrentar a vida. Nós damos muitas desculpas. E à luz dessas leis, que eu estou explicando muito rápido, vocês vão conseguir entender vários desequilíbrios e vários padrões que acontecem na vida de vocês. E quando vocês estudam a história da sua família, eu não vou dizer com toda certeza, porque eu ainda gosto de estatística, mas a probabilidade é muito grande de que tenham muitos padrões se repetindo. E esses padrões vão se repetir até que você entenda o que acontece, tenha consciência, quebre. Imagina que enquanto eu falo isso, talvez vocês pensem já em situações, desavenças, coisas que vêm acontecendo repetidamente. Antigamente, isso ia passar uma vida inteira e não ia resolver. Hoje em dia, o mundo mudou, as coisas estão rápidas, as terapias evoluíram porque nós evoluímos. E quanto mais nós evoluímos e quanto mais nós temos consciência, mais rápido e mais fácil para mudar. Esse equilíbrio entre dar e receber, já entre um casal, por incrível que pareça, quantas situações ou quantos exemplos vocês já viram de quando tem um marido ou uma esposa, sei lá, dos lados do casal que é muito bonzinho e nunca é respeitado. Por mais que ele queira ser uma boa pessoa, dar tudo do melhor, estar sempre presente, nunca ele recebe nada em troca. Porque até quando você dá demais, desequilíbrio. Que chato. Mas percebam que a natureza, a criação é equilíbrio. Não é desequilíbrio, não é amar demais a ponto de você ser uma mãe que não deixa seu filho experimentar a vida. Você quer proteger tanto ele que ele não consegue crescer. Isso é esse desequilíbrio entre o dar e receber. Você está dando demais. E aí, por consequência, você tem 3 formas de dar e receber. Ser grato pelo muito que você recebeu. E a gratidão é um grande sentimento para equilibrar isso. Outra forma é você receber tanto do seu parceiro que você começa a tentar diminuir essa pessoa, você começa a atacar essa pessoa, a ponto de que essa outra parte se sinta tão pequena quanto você. Você inconscientemente quer bloquear o fato dela te dar tanto. Não faz sentido nenhum isso, né? Mas acontece. Porque nós não somos racionais, eu repito. Tudo isso aqui é o lado mais animal do ser humano, é o lado da emoção. Quando você está com muita raiva, quando você está com muito amor, quando você está com muita emoção, seja ela qual for, você não está raciocinando direito, não é? Quando você está apaixonado, está todo mundo falando, esse cara não vale nada.
Você é a única pessoa que não acredita. O seu filho engana todo mundo. Aliás, não engana ninguém, mas engana você porque você ama tanto que você não quer ver. Terceira alternativa, você acaba deixando aquela pessoa que te dá demais, seja traindo ou abandonando a relação. Então, mais uma vez, isso aqui é experiência. Isso não foi criado por mim. Isso é fruto de um estudo de um alemão chamado Bert Hellinger, que era padre e foi aprendendo diversas terapias e viveu na África estudando aquelas tribos, quer dizer, o lado mais ancestral nosso. Essas leis respondem muito do que a gente está vivendo. E elas vão se aplicar tanto no seu sistema familiar, no seu trabalho, no seu país, no nosso planeta. Que leis estão sendo quebradas na sua família, ou no seu trabalho, ou no nosso país, ou no nosso planeta? Um exemplo planetário, quando nós vamos lá e destruímos uma grande quantidade de floresta, naturalmente aumenta a quantidade de vírus naquela região, malária, doenças. Por quê? É o equilíbrio entre dar e receber. Tudo volta ao equilíbrio em todos os sistemas. Perguntas? A gente tem um tempinho. Como quebrar? Consciência. Dentro do que eu faço, da linha que eu sigo, que é de uma alemã, ela diz o seguinte, e eu compactuo muito com isso. Principal função, tanto que ela nem chama de constelação, ela chama de visualização sistêmica. A principal função da visualização é trazer consciência. Normalmente, a gente quer milagre. Vou fazer isso aqui e meu marido fica bonzinho, meus filhos resolvem, eu tenho um emprego novo e fico milionário em 30 dias. Quantas pessoas caem em golpes? Porque, de certa forma, a gente é atraído por esse tipo de coisa. A solução é ter consciência e agir. Basicamente isso. Simples. Numa família acontece vários casos de aborto, por exemplo. Tem a lei de Sim, exclusão. Então, ele como corrigir isso? Pode constelar e ver o que acontece. Ou até mesmo, você pode buscar a história da sua família. Eu considero o seguinte: maior do que a constelação em si é o pensamento sistêmico. É você entender que nós não estamos sozinhos aqui. Sou eu, Renato, aqui nesse momento, dentro desse sistema. Então eu obedeço as regras desse sistema, tem uma hora para acabar. E se alguém me exclui, ou se eu julgo, enfim, quebra uma dessas regras, começam a haver desequilíbrios. Então, muitas vezes, entendendo a história da sua família, você já começa a trazer à luz, né? Entender o que está oculto. Mais perguntas? Você pode voltar um pouquinho os slides naquela primeira parte, aquela primeira, está falando da terceira, né? Pertencimento. Era para ver o slide? Era só para eu lembrar como que era. Tá. Pois bem. Existe um passo a passo dessa consciência no método, que primeiro a pessoa se conscientiza de tudo que aconteceu na família, não só da ponta da experiência, mas de tudo que está ali. E após essa conscientização? Respeitar as leis. Por exemplo, observando isso e tendo uma compreensão um pouco mais profunda, é lógico, por exemplo, eu estou dando uma palestra sobre isso. Eu respeito, eu consigo viver isso. Alguns momentos sim, alguns momentos não. Então, a grande questão é como você executa sempre. Não adianta ser um teórico. Mas, por exemplo, de que forma você trata seus pais, de que forma você trata seus filhos. Tem mais coisa aqui que daria para a gente encaixar. Por exemplo, o pai e a mãe. Qual a função do pai no crescimento, no desenvolvimento do filho? Qual a função da mãe? Então, por aí você vai entendendo melhor como agiram com você e como você age.
Por exemplo, o sucesso é muito ligado à forma que você trata a sua mãe. Se você tem uma boa relação, como você trata o bicho, porque aqui, basicamente, dentro dessa lei da hierarquia, o que acontece é, independente do que seus pais fizeram, você tem que ser 100% grato, porque se eles não tivessem dado a luz, você não existiria. Indo mais além, seu pai e sua mãe poderiam ter pego você e te deixado na floresta, no meio da rua, você não teria nem sobrevivido um dia. Então tudo parte de você começar a entender de forma prática a aplicação dessas leis. É que aqui eu estou falando de uma forma teórica, uma forma mais corrida, mas elas são muito sutis e muito simples, né? São só 3 leis, mas a aplicação delas funciona em tudo da vida. Desde a forma que você lida com seus pais, a forma que você lida com seus filhos, no equilíbrio entre dar e receber. Vamos dizer que você tem um negócio, um comércio, e você cobra muito caro e as pessoas sentem que elas não receberam o valor daquilo. Por consequência, já desequilibra. Então, até na forma que você faz isso, às vezes você tem funcionários que você fala, eu estou pagando 10 mil reais para ele, mas às vezes aquela função vale 2. E por mais que você queira valorizar demais, não funciona. Então tem coisa que aparentemente não faz sentido. Mas por isso que eu falo, o princípio aqui, e é uma coisa que eu uso muito hoje em dia, é a emoção é do ser animal. E nós somos animais, nós somos instintivos. Porque o corpo é ligado a isso, o corpo é ligado às emoções. Muito provavelmente, a gente tem muitas doenças, desequilíbrios, você não consegue perceber nem o seu corpo. Então parte por aí, eu estou indo um pouco além. Isso também cabe quando um irmão mais velho também assume o papel de pai. Sim, quando o irmão mais velho assume o papel de pai, quando o irmão mais novo, vamos ver, que o irmão mais velho venha a falecer e o mais novo assume aquele papel, já não encaixa. Porque o mais novo é o mais novo, o mais velho é o mais velho, cada um tem sua função. Mas muito obrigado a todos, boa noite, boa semana. Pesquisem mais, quem quiser saber sobre isso, chama Ordens do Amor. Namastê.